Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da Madeira, convocou esta conferência de imprensa ao pé do aterro aqui do Funchal, porque gostaríamos de falar um bocadinho sobre aquilo que é a execução da Lei de Meios. Nós ontem tivemos conhecimento de um relatório do Tribunal de Contas e gostaríamos de manifestar três preocupações, ou melhor, um regozijo e duas preocupações. O regozijo, em primeiro lugar, para dizer que até maio de 2011 a Lei de Meios foi integralmente cumprida. Tudo o que estava estabelecido do ponto de vista da Lei de Meios foi tratada de forma correta e séria pelo governo do PS que estava na Assembleia da República. Depois disso temos algumas preocupações, duas preocupações sobretudo. A primeira preocupação é que o relatório do Tribunal de Contas evidencia desvios na Lei de Meios. Estamos a falar, por exemplo, de um empréstimo de 75 milhões de euros que foi concretizado em 2010 e que não houve nenhuma despesa afeta à reconstrução. E isto é um problema muito grave e precisamos saber onde é que estão esses 75 milhões de euros. A segunda questão, nesta mesma matéria de desvios, tem a ver com os recebimentos obtidos da União Europeia. Foi cerca de 31,2 milhões de euros, em que 27,2 foram aprovados pelo Governo Regional, mas que só foram pagos 13,6. Estamos a falar, portanto, de 13,5 milhões de euros que também não foram afetos ainda à reconstrução. Admitimos que virão a ser, mas não foram ainda afetos. E é importante que o Governo Regional clarifique de uma forma muito clara onde é que estão os 75 mais estes 13,5 milhões que deveriam de ser afetos às matérias da reconstrução. Esta é a primeira preocupação. A segunda preocupação, que também está contida no relatório do Tribunal de Contas, tem a ver com verbas que ainda não foram transferidas para a região depois de maio de 2011. Depois que o governo PSD-CDS entrou em funções, e dando os devidos descontos pelas campanhas e por tudo aquilo que se passou à volta do tempo que se passou à volta das eleições, já estamos mais de 5 meses, ou quase a 5 meses de governação, e estão em falta verbas significativas e que fazem falta à Madeira e que fazem falta a esta matéria da reconstrução. Estamos a falar, por exemplo, de 62,5 milhões de euros do Banco Europeu de Investimentos, que foi concretizada em 2010 a primeira tranche e que devia de ser já ter sido concretizada a segunda tranche em 2011. Não há ainda esse dinheiro, os madeirenses não têm esse dinheiro disponível e não foi ainda assinado contrato pelo Governo da República e gostaríamos de saber as razões pelo qual esse contrato não foi assinado. A segunda questão ainda nesta matéria tem a ver com as verbas do IAPMEI, ou seja, as verbas para apoio às empresas na Madeira de uma linha de crédito que foi estabelecida ainda pelo Governo de Sócrates. A primeira tranche foi transferida em maio, que estava estabelecida para ser transferida em maio, de 611 mil euros, foi feita. A segunda tranche devia ter sido transferida de meio milhão de euros, sensivelmente meio milhão de euros, em setembro deste ano, não foi transferida, e há uma outra tranche próximo de 1 milhão de euros que devia ter sido transferida até final do ano, portanto não acabamos o ano e estamos à espera que ela seja transferida, mas estas tranches não foram transferidas. Ora, isto são preocupações sérias e relevantes e, portanto, vamos fazer um pedido de clarificação desta matéria ao Sr. Ministro das Finanças, junto ao Sr. Ministro das Finanças, no sentido de explicar por que razão é que quer o contrato com o BEI não foi ainda assinado e as verbas transferidas, quer esta matéria dos atrasos de apoio às empresas. São matérias que me parecem merecer da parte do Governo do PSD-CDS, que tem-se mostrado sempre favorável ao compromisso de assegurar aquilo que foi estabelecido com o Governo do PS na Lei de Meios, que cumpra a sua promessa, e de facto isto é uma promessa não cumprida por enquanto. Vão fazer diretamente a partir daqui ou através do grupo na Assembleia da República? Não, o deputado do Partido Socialista na Assembleia da República irá fazer a questão ao Sr. Ministro das Finanças. Mas de um modo geral o Tribunal de Contas dizia que a lei estava a ser cumprida. Não, o Tribunal de Contas no relatório não diz que a lei está a ser cumprida, o Tribunal de Contas simplesmente limita-se a fazer uma análise da lei e a análise que está no Tribunal de Contas foi esta que acabei de referir, ou seja, por um lado há verbas que foram recebidas a título da Lei de Meios que não foram afetas à Lei de Meios, é o que lá está, no relatório, e por outro lado há verbas da Lei de Meios que já deviam ter chegado à Madeira e que não chegaram ainda. Como disse, relativamente aos 62,5 milhões de euros, o Governo do PSD-CDS tem até o fim do ano para garantir que ela chega antes do fim do ano, é o mínimo que nós esperávamos e portanto esperemos que isso seja cumprido. Relativamente às transferências para as empresas, ela já está em falta, devia ter sido transferido, como disse, em setembro, não foi transferido, há uma outra tranche para transferir em setembro, até dezembro, perdão, esperemos que venha a ser transferido, portanto há aqui falhas significativas. Por outro lado, os 75 milhões de euros que, como sabem, estavam previstos na Lei de Meios, o aumento do endividamento da região em 2010, mas a título de reconstrução, esses 75 milhões de euros não foram usados para a reconstrução, é o que diz o Tribunal de Contas. E, portanto, isto não é, como podem imaginar, o cumprir aquilo que está na Lei de Meios, porque o que está na Lei de Meios, o dinheiro deve ser afeto à reconstrução. E, de facto, há aqui verbas que não foram afetas, ou não foram afetas ainda, ou o dinheiro não foi utilizado, ou então foi utilizado noutras coisas. Agora, o que interessa é que estas matérias sejam clarificadas, esclarecidas, para que tenhamos, de facto, uma Lei de Meios transparente
e de apoio à reconstrução da Madeira, que é isso que interessa. Mas esse último aspecto, quem pode esclarecer é o Governo Regional, não é o Ministro das Finanças? Sim, para isso o Partido Socialista na Assembleia já submeteu ontem uma comissão de inquérito que pretende que o Governo Regional clarifique essas matérias. Portanto, nós temos que atuar em dois planos. Primeiro, num plano regional, junto do Governo Regional, no sentido de explicar onde é que estão as verbas da Lei de Meios, e no plano nacional, para pedir ao Sr. Ministro das Finanças que clarifique porque é que estas matérias relacionadas com a Lei de Meios, afinal, não foram transferidas como estava previsto.